Boa noite. Quem está chegando? Ok. Doutor Bruno. Débora. Boa noite, pessoal. Acabei de convidar o doutor Bruno e a Débora. Eles estão entrando aí. Boa Olá, noite. tudo bem? Hoje eu e Bruno estamos separados. Ele está no consultório, eu estou em casa. Ócio do ofício, não tem jeito. Mas a gente não vai deixar de participar junto, não. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um 15 Minutos de Neuro, seu encontro semanal com a neurocirurgia. Toda semana, lives às 20h37. Deixe marcadinhos para não esquecer. E hoje o tema será cefaleia. Quando encaminhar a um especialista? Cefaleia é o termo médico usado para dor de cabeça. Primeiro, antes de dar início à nossa live, eu gostaria que a nossa acadêmica participante especial de hoje, a Débora, ela se apresente para nós, por favor. Pode falar, Débora. Tá, então, primeiro, boa noite para quem está entrando agora. Meu nome é Débora, eu sou acadêmica do segundo período do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná. E apesar de ainda ter tido pouco contato com a neurologia e a neurocirurgia na faculdade, eu sempre tive muito interesse pela área, muita curiosidade pelos casos, Débora, principalmente. oi. Oi, estão me Ah, ouvindo? agora sim, agora sim. Você falou que na faculdade ainda teve pouco, Tive pouco pouco acesso, pouco contato, mas pode continuar. Então, mas eu acredito que independente da especialidade que eu vá seguir no futuro, um bom médico ele sempre tem que conhecer um pouquinho de cada especialidade, né? E entrar no projeto permitiu que eu aprendesse não só sobre a área da neuro, ter um pouco mais de contato com os casos clínicos e tudo mais, mas principalmente com temas tão recorrentes, né, como a cefaleia que a gente vai abordar hoje. E tem sido Isso. uma experiência muito boa. Que Antes de ser bom, um bom especialista, tem que ser um bom médico. É a primeira com coisa que a gente certeza. tem que aprender, né? Isso mesmo. E hoje o tema que a gente vai abordar é um tema muito comum. A dor de cabeça, até 94% dos homens e até 98% das mulheres vão ter ou já tiveram uma dor de cabeça na vida. Então é muito comum. No ambulatório é a terceira causa, o terceiro sintoma mais comum, e na emergência é o quarto sintoma mais comum. Então, com certeza, os acadêmicos em medicina sempre, algum dia, já atenderam, ou vão atender, ou vão estar diante de um quadro de alguém que tenha a cefaleia, que é a dor de cabeça. A gente começa a nossa live sempre com um caso clínico e a gente vai buscar a resposta para esse caso clínico. Então, agora a Débora vai passar para a gente o nosso caso de hoje, que é o caso que eu já postei, mas para quem não viu, vamos relembrar. Pode falar, Débora. Tá. Então, nosso caso é um homem, 35 anos, apresentador periorbitária de forte intensidade a 1 hora. Relata vários episódios semelhantes a 5 dias, nega fotofobia e vômito, e ao exame, hiperemia conjuntival e ptose palpebral. Ambos à esquerda, sem mais déficits neurológicos. Ok. Então, esse é o nosso caso de hoje. A primeira pergunta que eu vou fazer para a Débora, se ela acha que esse caso tem indicação de ser encaminhado ao especialista. Primeiro, se você vai responder só com sim ou não. E depois que Tá? a gente falar sobre as indicações, você vai se explicar para a gente, pode ser? Pode ser, então. Então, Então, nesse caso, sim ou não? sim, deve encaminhar para um especialista. Ok, eu também concordo, né? E ao decorrer da live, a gente vai explicar por quê, qual que é o motivo de encaminhar ao especialista. Todas as dores de cabeça têm indicação de ser encaminhadas ao especialista? Semana passada eu fiz essa pergunta em relação à lombalgia e falei que muito poucas não seriam.
Na dor de cabeça é um pouco diferente. Então, não são todas as cefaleias que serão encaminhadas. Mas por quê? Gripe, qualquer virose, dengue, Covid, agora que está super comum. Então, várias infecções, várias inflamações são causas de dor de cabeça. Tem várias outras doenças com outros sintomas, doenças intestinais, doenças reumatológicas, que têm como componente de uma síndrome, de um conjunto de sintomas, a dor de cabeça. Então, não serão todos os casos. E hoje, aqui na live, vocês vão ver quais os casos que a gente vai ter indicação de encaminhamento ao especialista. Tudo que a gente baseia no encaminhar são sinais de gravidade, são sinais de alerta. Então, assim como lá na lombalgia a gente tinha sinais de alarme, aqui na dor de cabeça a gente também tem. Quais são os sinais sistêmicos? Sinais de toxemia, paciente que tem um sinal de rigidez de nuca, paciente que tem feridas na pele, paciente que tem a história de alguma neoplasia, ou é um paciente que tem diagnóstico de HIV, ou um paciente que é imunossuprimido. Então, todas essas condições exigem encaminhamento para uma avaliação mais adequada. Sinais neurológicos. Paciente que iniciou com dor de cabeça e tem algum déficit focal, perdeu alguma força no braço, na perna, teve alguma alteração no rosto, paralisia do rosto, algum sintoma deste merece uma avaliação. Não só encaminhamento ao especialista, mas eu vou falar de alguns casos que exigem um exame de urgência, encaminhamento para um serviço de urgência e investigação imediata. Convulsão. Ficou com dor de cabeça, evoluiu com a convulsão. Tem que ser encaminhado para um serviço de neurologia. Tem que ser encaminhado para a emergência, né? Idade. Idade também é um sinal de alarme. A dor de cabeça que inicia após os 50 anos merece uma investigação, merece encaminhamento ao especialista. Dor de cabeça de início súbito. Uma dor insuportável, a pior dor da vida. Grave isso aí que eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse sintoma que é super importante. E o outro é a mudança do padrão da dor. Um paciente que nunca teve um tipo de dor, inicia com uma dor diferente, uma dor que vai evoluindo com aumento, uma dor que vai progredindo, aumento da frequência e aumento da quantidade de dor, né, da intensidade da dor, também merecem investigação. Então, sinais sistêmicos, sinais neurológicos, idade, cefaleia de início súbito, dor de cabeça de início súbito e a mudança do padrão de dor. Toda a investigação é necessária em todos esses casos. Agora eu vou falar sobre algumas situações dentro desses sinais de alarme que poderiam fazer a pessoa, o médico que avaliou, ou o próprio paciente optar por procurar um especialista. Existem 3 tipos de dor de cabeça muito comuns de dor de cabeça crônica. Eu não vou entrar bem a fundo nos 3 tipos aqui, que são a enxaqueca, só dando spoiler aqui que a gente vai falar semana que vem, tá? A cefaleia tensional, a dor tensional, tá? E também tem a cefaleia em salvas. Dessas, a mais comum é a dor tensional. Algum momento da vida a pessoa pode ter uma dor tensional ou uma crise de enxaqueca, teve aquela dor de cabeça, tomou um dipirona, não passou, nunca mais teve a dor. Esse paciente não necessariamente tem que seguir com um encaminhamento, uma avaliação com o especialista. Mas foi uma dor que levou o paciente à emergência. Se foi uma dor que não passou, se foi uma dor que durou por mais de 4 horas, esse paciente ele vai ser avaliado ali na emergência, vai ser tratada a dor dele, mas posteriormente ele vai ter que ser encaminhado ao especialista. O paciente que tem mais de 3 episódios de uma dor mais forte por mês, paciente que tem 15 dias de dor.
aí não temos dúvida, tem que ser avaliado, tem que ser investigado. Outro cenário também que eu quero colocar, que é muito importante, é a dor de cabeça crônica progressiva. O que é isso? É o paciente que vai apresentando uma dor que vai seguindo, piorando, piorando. Cada dia que passa, vai piorando a dor. Cada dia que passa, vai tomando mais remédio para a dor. É uma dor que a gente chama de crônica progressiva. Esse tipo de dor tem que chamar muito a atenção do médico na hora que for avaliada, porque tem algumas doenças graves que podem ter uma evolução dessa maneira. Um tumor que está exercendo o efeito de massa, um hematoma subdural crônico, principalmente no paciente que tem uma história de trauma, aí aquele hematoma vai aumentando, à medida que o hematoma vai aumentando, vai piorando a dor do paciente. E outra causa é a hidrocefalia. A hidrocefalia também pode ter uma evolução crônica com aumento de dor. Então, podem anotar aí, estou chamando a atenção para esse sintoma importante, para esse sinal importante, que é a dor crônica, a cefaleia crônica progressiva. Além dos sinais de alarme que eu citei, da idade, do sinal neurológico, tem um sintoma que tem que ser de investigação imediata. Cefaleia súbita. O que é a dor súbita? É a dor que ela tem a sua piora rápida no período de 1 minuto. Então, menos de 1 minuto, aquela dor começou e já foi a sua intensidade máxima. Isso é uma dor súbita. Então, cefaleia súbita, intensa, pior dor da vida, merece investigação e merece investigação imediata. Esse paciente ele tem que ser encaminhado para realizar uma tomografia de emergência. Não só o papelzinho para ir depois no especialista. Tem que ter uma investigação de emergência. É muito importante. Por quê? Cefaleia súbita intensa pode ser um sinal de um aneurisma roto. Então, que é uma emergência. Então, nesse caso, não só encaminhar. Nesse caso, você tem que fazer exame de urgência mesmo, né? É um dos sinais muito importantes. Outra coisa que necessita muito da investigação por um especialista é a falência da medicação. O que é isso? A dor de cabeça, tomava um dipirona e a dor não passava. Aliás, a dor passava. Hoje tem que tomar 2 vezes, tem que tomar 3 vezes. E também tem outro tipo de dor que é causada pelo abuso de medicação. Como que eu vou saber se é por abuso de medicação ou se é uma dor que já estava piorando? Aí você vai no especialista. O especialista vai realizar a investigação para conseguir separar entre esses dois tipos. Porque tem inúmeros tipos de dor de cabeça. Tem muitas formas de dor de cabeça. E essa dor, muitas vezes, tem que ser investigada, né? E o ideal é que quem classifique seja realmente um especialista. Eu não sei se todo mundo conseguiu. Esse era o foco principal da aula, eram esses sinais de alarme, né? O sintoma neurológico é super importante, presença de sintoma neurológico, não só para o especialista, mas para um exame de emergência também, tá? Então, respondendo à pergunta, toda dor de cabeça deve ser encaminhada ao especialista? Não, mas tem que ser observado todos esses sinais de alarme, a cronicidade, a dor que é frequente, a dor que vai piorando, todas essas dores, elas merecem investigação, sim. Voltando ao nosso caso de hoje, era um paciente de 35 anos, começou com a dor, que era unilateral, com lacrimejamento, e tinha um sinal muito importante que era a pitose. Esses sintomas desse paciente é um caso clássico de uma cefaleia, uma dor de cabeça em salvas, que não é tão comum e nem tão fácil de diagnosticar. Então, diante de um quadro de um paciente com dor de cabeça e pitose palpebral, o que a gente tem que fazer, Débora? Então, a primeira coisa, com a presença de um sinal neurológico, é realizar o exame de imagem. E daí, posteriormente, exames, independente se o exame der normal ou alterado. Sim, com certeza. Então,
Primeira investigação, tem um sintoma neurológico. Faz a tomografia de emergência. Ah, tomografia normal. Esse paciente eu acho que é encefaleia em salvas. Eu vou tratar com oxigênio, com sumatriptano e o paciente melhora. Diante dessa melhora do quadro, eu posso encaminhá-lo para investigar ambulatorialmente a dor de cabeça. Mas primeiro eu não posso deixar ele embora para casa sem uma investigação de emergência por causa desse sintoma neurológico, que é um sintoma novo e que tem várias outras causas que podem causar também a pitose palpebral. Pitose palpebral é a queda da pálpebra, tá, gente? Para quem não sabe o que é pitose, é a queda da pálpebra. E agora, né, como eu tento prometer toda semana, tentar restringir realmente o tempo a 15 minutos, porque o prometido é o 15 minutos de neuro. Eu vi que já tem algumas perguntas. Você pode dar uma olhada nessas perguntas para a gente, Débora? Entendi sim, professora. Uma pergunta da Lavínia. Quem possui alguma predisposição a algo mais sério possível? Peraí que eu não escutei. Pode repetir, por favor? Então, a pergunta da Lavínia. Quem possui com aura possui alguma predisposição mais sério como possível AVC? Olha, tem alguns trabalhos que têm umas relações, sim, entre AVC e alguns tipos de enxaqueca. Tem um sintoma, né? Um sintoma não, uma manifestação dentro da enxaqueca que chama infarto migranoso também. Mas outras coisas que a gente vai entrar mais em detalhes quando a gente for falar especificamente de enxaqueca mesmo. Tem outra pergunta? Mais uma pergunta. Tem. Toda dor associada à náusea é alarmante? Essa eu vou deixar para o doutor Bruno responder. Falando de dor, de uma forma geral, dor pode provocar diversos efeitos no corpo, liberação de neurotransmissores e hormônios, né? Alterações que fazem no sistema nervoso simpático. Então, por vezes, é comum sentir náuseas, sentindo não só dor de cabeça, mas em outros lugares do corpo, principalmente se a dor for muito intensa. Agora, uma coisa interessante, que a gente vai falar até na semana que vem, é que, incrivelmente, enxaqueca, ela tem uma tríade de 3 sintomas. E um desses sintomas é a náusea. Então, uma das dores de cabeça mais comuns tem náusea associada, que é enxaqueca. Nem sempre alarmante, então. Isso. Isso que eu ia falar. Não é um sintoma, né, que está relacionado à enxaqueca, mas também vômitos que não passam, né? Podem estar associados a um outro tipo de dor, uma dor mais intensa, e vômitos em jato são associados à hipertensão intracraniana, mas não é o caso que a gente está falando aqui, não é esse tipo de vômito que está relacionado à enxaqueca. Mais alguma pergunta? Dei mais uma olhada aqui, parece que não, doutora. Vamos ver se mais Gente, alguém... mas a gente foi muito rápido hoje, hein? Acho que o tema de hoje foi muito rápido. Mas eu queria que... Mais uma pergunta. Ah, tem mais uma pergunta? Eu aqui, doutora. Dor de cabeça Pode falar. ser consequência de qualquer tipo de tumor encefálico ou tem áreas que desencadeiam? Bom, todo tumor que ele fazer um efeito de massa, né, intracraniano, ele vai causar dor, né? Outro tipo de tumor que pode causar também dor de cabeça, independente do tamanho, seria seria um tumor que causa uma obstrução na passagem do líquor. E aí pode causar hidrocefalia e, consequentemente, a dor. Então, depende muito do local que o tumor está, né? E do efeito de massa que aquele tumor está causando. Então, não é todo tumor que vai causar como sintoma dor de cabeça. Quer complementar, Bruno, em relação ao tumor? Não, acho que foi completo. Ok. Mais alguma pergunta? Tá indo e voltando. Tá saindo, né? Toda hora.
Desculpa, gente, deve ser minha internet. Acho que não tem mais perguntas, né, gente? Então, essa foi a mensagem que eu gostaria de passar. É um tema rápido mesmo, de maneira objetiva, de maneira clara que a gente queria passar. Eu gostaria de passar para vocês um mnemônico para gravar esses sinais de alarme, né? Então, o mnemônico é SNOOP, SNOOP. S de sistêmico, né? Sinais sistêmicos, toxemia, rasco cutâneo, neoplasia, tá? N de neurológico, né? Presença de déficit neurológico, edema de papila, convulsão. O O de older, de idade, né? De cefaleia que iniciou após 50 anos. Mais um O de onset, que é a dor de cabeça súbita. E o P de padrão, mudança de padrão da dor. Então, se vocês decorarem o Snoop aí, já vai dar para conseguir ter essa ideia, gravar esses sinais de alarme, relacionar com essa sigla, para poder diferenciar, saber quando que vai ter indicação de encaminhar para o especialista. Para quem está chegando hoje, para quem não conhece, não esteve nas outras lives, né? Primeiro, agradecer a todos pela presença. Todas as semanas, nesse mesmo horário, às 20h37, a gente faz uma live. Sempre tem a participação de um acadêmico. A gente tem um grupo de WhatsApp com vários acadêmicos. Ali a gente avalia outros, né? Discute outros assuntos também. A gente tem outros projetos também. Um dos projetos que a gente tem são os artigos científicos. E também tem um outro projeto que são os acadêmicos que moram aqui no Rio de Janeiro, que acompanham o nosso dia a dia, né? Do dia a dia do neurocirurgião. E eu queria convidar os outros acadêmicos, outros profissionais da saúde, outros acadêmicos também de outras áreas da saúde, se tiverem interesse de participar do nosso grupo. E semana que vem a gente vai ter outro tema relacionado à enxaqueca, que a gente vai falar sobre as características da enxaqueca, né? Quais são as características? Toda dor de cabeça é enxaqueca, eu já tinha falado que não, né? Mas como identificar, quando tem que tratar, quando que tem que encaminhar um especialista, isso aí vocês já aprenderam hoje, mas a gente vai falar um pouco mais a fundo e aprofundar um pouco nesse sintoma, né, nesse tipo de dor de cabeça tão comum e que causa uma incapacidade muito grande nas pessoas. Eu tenho enxaqueca, né, vou dar meu testemunho também em relação à minha dor e eu acho que vai ser muito legal. Tudo bem? Querem complementar mais alguma coisa, Bruno e Débora? Bom, eu quero sim. Dor de cabeça não é sempre algo brando, né? Então é sempre importante que vocês tenham em mente isso. A gente já pegou muito paciente com ruptura de aneurisma, com tumor cerebral, que está sentindo dor de cabeça, trombose cerebral, que está sentindo dor de cabeça há muitos e muitos dias e fica ou com preguiça de ir ao médico ou com vergonha de ir ao médico também. Não é vergonha ter dor de cabeça e não é vergonha não saber se é algo grave ou não. Se você está na dúvida, além de tudo que a doutora Luana falou hoje, e falou brilhantemente sobre dor de cabeça, mas se você está na dúvida, procure um serviço de emergência, procure atendimento, procure ajuda. Ajuda médica. Não ajuda do vizinho, mas ajuda médica. Tá ok? Isso é muito importante. Com certeza. Então, tem mais uma pergunta aqui. Quando crianças têm dor de cabeça com frequência? Isso é muito importante. Eu não havia falado, falei apenas da idade em relação a pessoas mais velhas, mas crianças também merecem investigação. Criança também pode ter enxaqueca. Muitas vezes estão relacionados a outras doenças, mas não é tão comum criança ter dor de cabeça crônica. Então, na criança exige também investigação. É muito importante. Mais alguma pergunta? Eu acho que vamos finalizar então. Boa noite, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Bruno. Obrigada, Débora. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero todos vocês na próxima segunda-feira,
às 20h37, para a gente fazer mais 15 minutos de neuro. Tudo bem? Eu, eu que agradeço o convite, boa noite, foi ótimo. Maravilha. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.